Você sabe o que é um programa de teatro? O que tem num programa de teatro? Tem foto, tem entrevista, Tem textos, tem propagandas que marcam a época. tem muita coisa que vai muito além do que a gente pode imaginar. Teatro e programa, a memória preservada. Essa reunião de um acervo que o Renato Farias, que é diretor da Companhia de Teatro Íntimo, Da qual nós fazemos parte. ele reuniu durante boa parte de sua vida. Para apresentar o projeto Teatro e Programa, nós escolhemos 12 programas que nos ajudam a contar a trajetória do teatro a partir da década de 40 até a década de 80. Então, é só você conferir, curtir, compartilhar e mostrar para seus amigos e para quem quiser estudar o teatro brasileiro, estudar a história do nosso teatro. E fazer uma viagem tão interessante como a que a gente fez. Teatro e programa, a memória preservada. Essa reunião de um acervo que o Renato Farias, que é diretor da Companhia de Teatro Íntimo, Da qual nós fazemos parte. ele reuniu durante boa parte de sua vida e é um acervo que reúne programas de teatro, de peças antológicas da história do teatro nacional, né? A gente reuniu alguns desses programas que ajudam muito a contar a história do teatro brasileiro. A gente está convidando vocês para uma grande viagem junto com a gente a partir das experiências que a gente encontrou nesses programas. Tem essa montagem aqui da Bibi com o Procopio Ferreira numa peça chamada Divórcio. Que legal. Olha, tem essa aqui, da TBC, Gata em Teto de Zico Quente, do Tennessee Williams. Ela é bem interessante, olha. Valmor Chagas. Novinho. Caramba! Que elencão. Ó, Leonardo Vilar. Cacilda Becker. Cacilda Becker. Gina Lisboa.
Tem a programação teatral da época, Tem quais teatros estavam funcionando na época. tem atores e atrizes que você nunca ouviu falar. E tem outros atores e atrizes que provavelmente você ouviu muito falar, fazendo muitas outras funções das quais a gente não tem consciência, ou não tinha. Tem grandes atores, tem as grandes damas do teatro brasileiro, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro, Nídia Alicia, Cacilda Becker, o Teatro de Arena, Teatro Oficina, o TBC Teatro de Ipanema. e muita coisa interessante.
a gente está disponibilizando aqui no Instagram e também no YouTube um vídeo e algumas partes importantes desses programas. É claro que muitos deles têm muitas páginas e a gente não vai conseguir disponibilizar tudo, mas boa parte, alguns destaques vão estar na página do Instagram do Teatro e Programa. Então, é só você conferir, curtir, compartilhar e mostrar para seus amigos e para quem quiser estudar o teatro brasileiro, estudar a história do nosso teatro. E fazer uma viagem tão interessante como a que a gente fez. Olha isso aqui que aconteceu no Teatro João Caetano, o tal Teatro João Caetano, uma Sim. referência do teatro do Rio de Janeiro. O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. E aqui Olha. dentro desse programa tem muitos textos do Oswald de Andrade. Aham. Tem uma nota autobiográfica dele, falando sobre sua própria vida. E no fim tem uma passagem que conta a história do Brasil durante a vida do Oswald de Andrade. Que legal, cara. Ah, e a montagem do Teatro Oficina também, que repercutiu bastante Brasil afora. Sim.
Para apresentar o projeto Teatro e Programa, nós escolhemos 12 programas que nos ajudam a contar a trajetória do teatro a partir da década de 40 até a década de 80. Cara, eu adorei esse aqui, que é uma montagem do balcão do Teatro Ruth Escobar, o balcão de Eugênie. E dizem que essa montagem ela foi muito marcante, porque eles fizeram toda uma mudança no teatro para que a peça acontecesse, e tiraram a plateia e mudaram o palco. E a peça acontecia em várias partes do teatro que foi descaracterizado da forma como a gente conhece o teatro. Pô, legal que tem umas imagens muito boas aqui dentro, né? Aham. Olha esse elenco. Grande, né? Uhum.
Olha só, esse aqui é do Teatro de Arena. Eles não usam black tie, a tal montagem que ficou super famosa. Cuba Libre, genuíno, só se faz com rum mereno. Comprem na Casa André, ao lado deste teatro, sedas, lãs e linhos, recebidos diretamente das fábricas, padronagens exclusivas. E olha essas imagens, essas moças, com a Bibi bem do lado, quase caracterizada como se estivesse na propaganda. O mais belo espetáculo em artigos para o homem elegante. A melhor interpretação para o seu apurado bom gosto. Inclusive, naquela época eles faziam o seguinte, eles diziam que os atores estavam vestindo as roupas das marcas para poder fazer a propaganda da própria marca. Ou seja,
quase não dá para desassociar Aham. o incentivo, o patrocínio, a relação das marcas com os espetáculos, né?
A gente tem pérolas muito interessantes dentro desses 12 programas que a gente reuniu. Então, se você quiser conferir, só dá uma olhada na página do Instagram e seguir a gente. E curtir e comentar.